da disciplina Alfabetização e Linguística 2. Nós vamos hoje estudar mais um método fônico, o método da abelhinha. O grupo já está a postos, nós já discutimos tudo que vai ser mostrado hoje, né? O grupo já foi orientado. Eu peço aos próximos grupos que realmente façam esse exercício prévio para que a qualidade das nossas aulas seja boa, que vocês realmente consigam transmitir a todos os colegas essa gama de métodos de alfabetização que apareceram, né, que surgiram no século XX, né, e foram amplamente utilizados no Brasil. Então, hoje a gente vai ouvir o grupo que vai falar para a gente sobre o método da abelhinha. Eu vou chamar aqui o grupo, primeiramente. Então, nós temos a Raquel, a Claudineia, a Cleide, a Rosemary, a Tawane e a Tiane Martins. Ok? Todos estão a postos. Eu vou colocar a apresentação. Então, minhas queridas, podem iniciar a apresentação. Olá, meu nome é Cleide, eu sou do terceiro período, né? E é com muito prazer que eu venho estudar junto com vocês. Eu estudei esse método a semana passada toda, né? E foi, assim, muito importante para mim, né? E eu vou falar dar um pouquinho da introdução desse trabalho, né? E vamos lá, eu estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Deus já esteve aqui há muito tempo, né? Desde que a gente começou a nossa faculdade, então Deus está nos abençoando todo o tempo. Então, eu vou falar do método abelhinha, né? E vou começar assim. É um dos métodos de alfabetização mais difundidos no nosso país. O artigo estudado apresenta alguns conceitos sobre os diferentes métodos da alfabetização e traz uma reflexão motivada pela observação de desconhecer por parte de profissionais da área. Com a relação de distintos métodos de alfabetização, o método da abelhinha é um método fônico da alfabetização, que pretende contribuir com o debate em torno dos métodos da alfabetização no Brasil. O processo da alfabetização no Brasil sempre foi muito polêmico e cercado de disputas entre métodos. Aqui no nosso trabalho serão apresentadas críticas e como defesas também do método. O método abelhinha é um método da autoria de Alzira Sampaio Brasil da Silva, Lúcia Marques Pinheiro e Risoleta Ferreira Cardoso. Realizado no ano de 1969, na escola Guatemala, na cidade do Rio de Janeiro, por educadoras com ampla experiência no ensino e pesquisa em alfabetização. O método busca evidências na memorização dos sons e a preocupação com a letra são fundamentais no método abelhinha, utilizando prioritariamente recursos fônicos e visuais. O ponto central do método é a apresentação, a história da abelhinha, uma forma organizada de formar, de forma contínua, e dividida em 7
capítulos, onde os personagens são apresentados e associados a assuntos. Eu chamo minha outra colega para continuar essa história. Aqui, como a Cleide estava falando, aqui é a principal história do método da abelhinha, né? Que ela inicia, o método, ele é envolvido nessa história, né? Era uma vez uma abelhinha que nasceu com uma só asa. Ela não podia voar. Era uma vez uma abelhinha que nasceu com uma asa só. Ela não podia voar nem um pouquinho. Por isso, ela vivia suspirando assim. A abelhinha tinha tanta vontade de voar. Se ela pudesse voar, quantas coisas maravilhosas havia de fazer. A abelhinha contava tudo, o que pensava a uma escova, amiga dela. A escova era mágica, mas a abelhinha não sabia. Um dia, a escova, encantada, disse à abelhinha: querida abelhinha, você ainda há de ter asas desse lado também. Espere com paciência, minha amiga. A escova mágica explicou: eu sou uma escova mágica. Posso fazer muita coisa boa. A abelhinha ficou muito feliz e pensativa. Toda vez que a escova via a abelhinha, pensava. Diziam com uma voz rouca e misteriosa. E assim vai, gente. Em relação a todas as vogais, eu vou falar um pouquinho. Pode passar, professora. Eu vou falar um pouquinho do passo a passo do método fônico, também conhecido como método fonético, tá? Que prioriza muitos sons dos grafemas do alfabeto, trabalhando com a contação de história, a história da abelhinha que eu acabei de ler. Ela é bem longa, não vou ler ela toda, só iniciei mesmo. E esse método parte da correspondência entre os sons e as letras. O primeiro passo, ele começa com as vogais. O primeiro passo, ele começa com as vogais, que é conhecendo os sons das letras. As primeiras letras, as mais simples, que são as vogais. Logo depois vem as mais complexas, que são as consoantes. Não segue o alfabeto certinho, vem ligando uma letrinha na outra. A única que segue a ordem certinha das vogais são as vogais. As consoantes, elas vão ligando uma na outra com a historinha, que eu acabei de ler, a historinha principal, que é a historinha da abelhinha. Então, o primeiro passo vem aí, a partir da correspondência entre os sons e as letras, com um barulhinho apresentado na historinha. Tá? Aí vem o passo 2, que é depois que eles já são capazes de associar as letras do alfabeto, que a alfabetização vem através do símbolo e do som, né? Eles vêm convertendo isso, os grafemas, em fonemas, que aí a partir daí vem logo após a compreensão de todo o alfabeto, que aí começa a combinação das letras para a formação das sílabas e das palavras. Depois disso, tudo ok, né? Depois da combinação das sílabas, das palavras, vem, após desse compreendimento, né, das letras, das sílabas, das palavras, inicia a montagem de frase. Uma das atividades, né, que o professor pode fazer, que esse método o professor utiliza, é o professor falar e escrever no quadro uma palavra e solicitar que os alunos formem frases com aquela palavra, né, logo após de todo o entendimento. Pode passar, professora. Aí é um exemplo de atividade do método fônico, tá? Para botar em prática tudo que eles já conseguiram aprender, captar, né? Tem as atividades das letras para eles copiarem, sintetizar isso daí, e também para eles identificarem a imagem com a letra, corresponder, né? Correlacionar também. Boa noite, eu sou a Claudiné do 5º período também, vou dar continuidade ao que as minhas colegas iniciaram. Vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens, os prós e os contras desse método da abelhinha. Bom, as crianças, elas estudam as formas e os sons das letras do alfabeto. Uma das vantagens seria a confiança, porque para que elas possam identificá-los nos textos que estão lendo, essa habilidade ela ajuda as crianças a decodificarem e decomporem novas palavras em sons elementares, que podem ser misturados para formar palavras. A estratégia fônica oferece aos leitores iniciantes uma ferramenta para usar frente às palavras difíceis e desconhecidas, construindo assim a sua autonomia na leitura, que seria, então, a sua confiança.
Outra vantagem que esse método traz também é que ele ajuda muito na ortografia. Os métodos fônicos, eles podem ajudar as crianças a escreverem palavras novas, assim como usar a abordagem fônica para decompor uma palavra durante a leitura, também podem usar a consciência fonêmica, que é para decompor uma palavra em sua mente enquanto se preparam para escrevê-la. Podem dizer a palavra em voz alta, por exemplo, ou silenciosamente, dividi-la em partes menores, ouvir sons e, em seguida, exibir as letras associadas. Mas, às vezes, não pode levar os estudantes à grafia correta de uma palavra, que aí já seria um contra, porque fornece ponto de partida. Os alunos, eles têm muitas possibilidades de escrever a palavra com precisão, ou ao menos perto o suficiente para que um professor entenda a palavra desejada. Uma abordagem fônica da ortografia ajuda as crianças a realizarem tarefas de escrita, que, de outro modo, podem parecer muito difíceis. Mas um prós também contra desse método da abelhinha seriam também, porque nem todas as palavras, elas são fonéticas. Então, existem as palavras que não são fonéticas. Então, nós devemos ensinar as crianças a ler textos fáceis com palavras familiares, porque desse modo elas desenvolvem fluência e automatismo. Nem todas as palavras são escritas foneticamente. Muitas palavras em português são escritas como soam, o que pode ser frustrante para os novos leitores que dependem da abordagem fônica ao ler. O uso da abordagem fônica pode levar os alunos na direção errada, frente às palavras como disse, oceano, açúcar. Em vez de ler letra por letra, as crianças elas podem aprender a memorizar essas palavras complexas, para que possam reconhecê-las imediatamente. As crianças que dependem unicamente da abordagem fônica não podem ler essas palavras corretamente, como anexo, exemplo, chave, porque o nosso alfabeto ele tem 28 letras e 32 fonemas. Algumas letras podem representar mais de um som, ou seja, mais de um fonema, ou podem variar na pronúncia ou nuances dependendo da região do país. Por exemplo, a letra S corresponde a diferentes fonemas, dependendo de sua posição na palavra. Sapato, casa, ou fonemas podem ser representados por outras letras, como o som de S, cenoura, laço, e dígrafos, como assar, descer, excelente. E uma outra desvantagem também é que não promove a compreensão, porque a abordagem fônica, ela pode ajudar as crianças a ler palavras em uma página, mas o método não se concentra em compreender essas palavras. Usando apenas a abordagem fônica, um aluno pode ler uma frase completa sem compreendê-la. A abordagem da leitura em qualquer língua é um exemplo de um método que enfatiza o significado da linguagem em vez de apenas habilidades de decodificação. Se os alunos aprendem que as palavras que terminam em ando mostram uma ação, por exemplo, têm uma melhor chance de entender as palavras ando enquanto as leem. Também podem ter uma melhor oportunidade de decodificar rapidamente se entender o contexto em que aparecem. Então, esse método, ele apresenta como maior vantagem o fato de ser aplicável a qualquer aluno e como desvantagem o fato de ser desenvolvido por meio do isolamento das partes, ou seja, para sua execução é necessário letra por letra, sílaba por sílaba e depois palavra por palavra. Assim, pode-se concluir que o método fônico não pode ser visto apenas como modismo, mas também não deve ser encarado como a solução mágica de todos os nossos problemas de alfabetização. É um bom método que apresenta bons resultados, mas deve ser visto apenas como uma ferramenta a mais na melhoria de nossa qualidade de educação. E assim eu passo para a minha próxima colega. Boa noite, meu nome é Raquel Barreto, também sou do 5º período e vou dar continuidade ao trabalho. No método da abelhinha, o ponto de partida é o fonema, como já foi falado pelas minhas colegas. Ou seja, o método parte de ensinar o som de cada letra do alfabeto, o chamado barulhinho da letra. A professora começa contando uma história que tem 7 capítulos, como a Luane falou, mostrou a história para a gente lá no início. A cada período de mais ou menos uma semana. Ela vai contando a história, mostrando as letras e associando ao som e uma imagem da letra estilizada.
O método da abelhinha, ele é fônico de alfabetização. Este é um dos métodos mais utilizados no Brasil. A alfabetização se dá através dos barulhinhos das letras, como também já foi falado, e a transformação dos grafemas em fonemas. Assim, o educando aprenderá a decodificar o som das letras, através de história ludicamente contada, para que assim ele as identifique. Este método fônico também é sintético. Como falei anteriormente, ele utiliza este processo que vai da parte para o todo, onde o educando aprenderá a letra e seu fonema. Depois, as sílabas, seguindo da palavra, para assim aprender o texto. Diferente dos métodos analíticos, que vão das partes maiores às menores. Este método prioriza ensinar primeiro a parte menor para chegar à maior, ou seja, sua prioridade não é a compreensão geral da leitura, mas a técnica de ler, juntando os sons. A representação da letra com as imagens misturadas, como na cartilha Caminho Suave, já por nós estudada, pode dificultar a identificação da própria letra. E assim eu chamo a minha próxima colega. Boa noite, eu sou Tawane Fonseca, do 5º período também. Bom, vamos lá. Nós já falamos sobre o método, né, mas não falamos o que ele é. E o que é o método fônico? Ele ensina o som das letras e das palavras, quando as letras se juntam para formar palavras. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se eu só falasse o meu nome para vocês, vocês saberiam quem eu sou? Não, né? Ninguém saberia quem eu sou só pelo meu nome, até porque pode existir nomes similares. Então, a mesma coisa é na leitura com as crianças. O método, primeiro ele ensina as letras. A primeira coisa que qualquer pessoa quer ensinar para a criança, quando diz em relação à escola, já quer ensinar letras e números, as cores, letras e números. Geralmente, nós recebemos crianças já conhecendo algumas letras, alguns números. Então, é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem. Mas só saber o nome das letras não vai fazer aquela criança ler. Só isso não vai possibilitar aquela criança a conseguir ler alguma coisa. Então, o método, ele ensina às crianças as letras e os fonemas delas, o som que cada letra tem. Por exemplo, vamos falar a palavra bala. Como seria a leitura da palavra bala usando o método fônico? B, B. O som do B seria assim, B, A, A. E aí a criança ia juntar. Conhecendo o som da letra, ela iria juntar. Ia ficar B, lá, B, lá. E aí assim, ouvindo o que ela estava lendo, ela ia conseguir formar a palavra. Porque se ela soletrasse B-A-L-A, ela conhecendo, ela não ia falar para você, está escrito bola. Porque cada letra tem o seu nome. O B tem o seu nome, o A tem o seu nome, mas se ela só falasse B-A-L-A, ela estaria lendo a palavra bala? Não. Então, o método utiliza desses sons que cada letra tem para auxiliar as crianças a conseguir juntar e formar palavras. Ela só vai conseguir ler uma palavra quando ela conseguir compreender o som de cada letra, o som que cada letra tem. E assim ela vai conseguir formar palavras e conseguir ler com mais facilidade. Claro que esse não pode ser o único método de ensino, porque a gente já viu que tem prós e contras. Mas, de início, né, quando a criança está começando, é um método que ajuda, porque elas se prendem ao som das palavrinhas. E como a gente sempre inicia com palavras mais curtas, justamente para facilitar o processo, o método fônico ajuda as crianças a entender. E depois que elas compreendem, fica mais fácil de assimilarem novas palavras, porque elas já compreenderam que as letras têm sons diferentes. Assim eu passo para a Rosemary. Boa noite, eu me chamo Rosemary também, do 5º período. Eu vou falar para vocês sobre... No caso, está até escrito no slide anterior, essa reflexão eu vou deixar para a turma. Eu vou falar um pouco sobre o método de ensinar, né? Como todas as amigas já falaram, vou só continuar. Então, devemos ensinar as correspondências grafofônicas, que são as que definem
as correspondências entre letras, que são os grafemas, e sons, que são os fonemas, né? Que ocorrem na modalidade oral, de linguagem. E as letras na modalidade escrita da linguagem, como todas nós já conhecemos, porque somos professores e ensinamos dessa forma. No método da abelhinha, deve-se sempre priorizar o ensino dos sons, dos grafemas, do alfabeto, como já foi dito anteriormente pelas minhas amigas. Por exemplo, o método usa estratégias, como cartões para apresentar as letras, e os sons, associando sons e figuras, preenchendo espaços em branco para formar palavras, trocando letras para transformar as palavras e entre outros exemplos. Mas não se pode dizer, com isso, que seja um método multissensorial, porque não utiliza outros sentidos, além da audição e visão. Ele só usa esses dois multissensorial. Mesmo se utilizando de material didático, com alguma ludicidade, como eu já tinha dito anteriormente, nos joguinhos descritos que eu falei anteriormente. Neste método de alfabetização, devemos começar pelas vogais, como já foi dito também. Mesmo porque há consoantes com o mesmo som, por exemplo, o X do CH, o G do J, podem confundir as crianças em fase inicial da leitura. Mesmo assim, quando ensinar as consoantes, devemos sempre trabalhar com as que têm os sons pronunciados isoladamente. Por exemplo, o B, o C, o D, em diante. Quando se escrevemos mesa, escrevemos com S, porém tem um som de Z. Chale, flecha, com irregularidade de CH e X. Gente, de G e J. Entendeu? Então, esse método ele tem que ser trabalhado priorizando primeiro as vogais e, em seguida, as letras, as complexas, como já foi dito, mas dificulta um pouco mais o nosso aprendizado. Então, o aprendizado da criança, na verdade, ele tem que começar com as consoantes normais, que é o B, C, D, e assim sucessivamente. Então, para finalizar, aí ficou a reflexão para a turma aí. Cadê o slide, professora, que eu estou vendo? E é isso que está escrito no slide, é uma reflexão para que todos possam compreender melhor o método que foi trabalhado, que foi o método abelhinha, conhecido também como fone. E é isso, eu termino por aqui. Muito obrigada. Obrigada ao grupo. Eu vou dar uma parada na apresentação para a gente ficar um pouco mais perto, né? E falar um pouco mais de perto com todo mundo. Parabéns ao grupo pela pesquisa, fizeram um estudo sobre o método da abelhinha mais aprofundado, trouxeram elementos novos para a gente discutir aqui e creio que aprenderam bastante também sobre a alfabetização. O método fônico ele tem estado na berlinda aí das discussões, porque a BNCC ela traz uma proposta de alfabetização fonética. Sim, Cleide. Professora, eu fui alfabetizada 2 vezes. Então, não sei se a senhora está me ouvindo, mas eu vou abrir aqui porque eu tenho dislexia. Então, esse método, né, primeiramente eu fui alfabetizada, tentada ser alfabetizada com a caminho suave, que não tive efeito. E depois, com 12 anos, eu fui alfabetizada pelo método fonético. E isso relata muito no artigo. Lá embaixo, quando você vai apresentar procurar esse método, cientistas, né, neurocientistas que estão lá desenvolvendo esse método também, né, que as pessoas que tinham um problema com dislexia, né, com desenvolvimento ou com algum tipo de problema, né, na parte, né, de alfabetização das crianças, eles trabalhavam esse método. E para mim, esse método foi muito bom.
né? Isso eu estou defendendo uma tese, que esse método foi um dos métodos, assim, para mim, legal, né? Positivo. Né? E quem tem dislexia, realmente, ela vai muito pelo som. Ela lê a palavra, às vezes ela não está ouvindo nada. Mas quando ela começa, né, desde o momento que ela começa a ler e a reler e ler alto, né, e remeter cada som de cada palavra, né, vai codificando isso. E isso vai entrando na nossa mente e vai ter tem mais um bom desenvolvimento em relação a isso. Né? Por Sim, isso que a fonética tem esse fônico, né? Tem uma grande importância para quem tem alguns problemas, né, como dislexia também. É o que eu queria acrescentar. Ok. Eu quero só pontuar algumas coisas, Cleide, porque dentro de cada método que a gente está estudando, a gente vem tendo uma evolução cronológica. Então, esse método é mais ou menos contemporâneo do método Paulo Freire, e é bem diferente. Se a gente comparar o estudo que a gente fez na semana passada, a gente vai lembrar que o método Paulo Freire era um método para adultos, né? Um método para adultos onde começava pela palavração. Então, é um método analítico, porque ia do maior, do contexto de cada aluno até, e se escolhiam a palavra e iam para o texto. Então, esse método da abelhinha foi um método desenvolvido para crianças de escola pública, principalmente, porque ele foi desenvolvido por 3 professoras de uma escola pública do Rio de Janeiro mesmo, né? E foi usado bastante no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Então, ele é um método sintético porque ele começa estudando o som de cada letra primeiro. Ele não estuda a palavra e nem o texto primeiro. Ele vai juntando o som de cada letra para formar as palavras. E com isso, as autoras quiseram trazer um universo mais infantil e fizeram essas representações de letra, alterando, estilizando a letra, para que ela pudesse representar o primeiro som de cada palavra. Então, a da abelhinha, o B do, sei lá, do boi, não é não, mas oi. Então, a intenção era ensinar com essa historinha de 7 capítulos, que ia sendo contada durante as semanas de aula, em várias semanas, né, em muitas semanas, iam contando a história da abelhinha. Então, primeiro começava com a abelhinha, que só tinha uma asa, e ela fazia um barulhinho para criança associar o barulhinho à letra. Então, qual era a intenção dessas autoras? Ensinar letra e fonema. E elas achavam que ensinando a letra e o fonema, um de cada vez, iam depois formando as palavras com essas letras e fonemas, com essas letras estilizadas, modificadas, com carinha, para parecer mais ou menos igual o que a gente viu do Caminho Suave. A Caminho Suave também estilizava a letra, tentando aproximar a letra à primeira letra da palavra. Então, o do unha, mostrava um desenho de unha. Isso, ao longo do tempo, ao longo do século XX, quer dizer, esse método foi montado
nos anos 60, como o Paulo Freire, mais ou menos, 65, ao longo dos anos, a aula está sendo gravada assim, ao longo dos anos, foi se vendo que essa estilização de letra mais que atrapalhava do que realmente ajudava a criança. Quer dizer, a perspectiva de quem fazia a organização de alguns métodos era a sua perspectiva, não a perspectiva da criança. Então, nós vamos daqui a pouco estudar os métodos mais recentes e as teorias mais recentes, agora, do século XXI, e a gente vai ver que começa-se a pensar não com a cabeça do adulto para desenvolver um método como o adulto pensa que a criança aprende, mas a gente começa a desenvolver uma forma de alfabetizar partindo de como a criança pensa e como ela aprende. Então, começou-se a se ver que, primeiro, os métodos sintéticos, que partem da pequena unidade, que é o fonema, ou a letra, ou a sílaba, para chegar à maior, não dão muita margem da criança compreender a leitura, interpretar a leitura, porque a professora fica mais preocupada em fazer a criança juntar os fonemas para formar a palavra do que com o significado da palavra. O método fônico, como ele foi concebido no método da abelhinha, ainda tem mais uma desvantagem, que faz com que a criança fique falando, fazendo o som das consoantes como se ela falasse assim. Ela não fala assim. Por exemplo, vai ensinar a palavra fada. Aí fica a criança soprando. Se você ensina esse som do fada dentro da palavra fada, muito que bem. É o que a gente chama de alfabetização fonética, vocês vão ver no método natural. O método natural também é fonético, mas não é esse método fônico como a abelhinha faz. A abelhinha primeiro ensina o som de cada letra sozinho. Então, ela ensina assim, A de abelha, B de boi, C de casa. Então, e faz com que a criança, para aprender cada um desses sons, fique repetindo. B, 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 k, 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 d, d, d. Ok, cada letra faz esse som, mas a gente, na vida, para falar as palavras, a gente não fica faca, a gente não fica falando assim, né? A gente não precisa, quer dizer, para criar uma consciência fonológica numa criança, e esse método até consegue isso, embora elas não soubessem que elas estavam fazendo isso, elas fizeram intuitivamente, mas para que a criança tenha essa consciência do som da letra, você não precisa ficar repetindo com ela. De X. De R ou né? Carambola, carro, rato. Então, a gente não fica repetindo. E, na verdade, o método da abelhinha, como ele vai ensinando o som de cada letra primeiro, através dessa historinha,
ele promove que a professora fique ensinando o som da letra, ou gere essa consciência do fonema, pela repetição do som inicial, né? Isso é que as pessoas começaram a falar que a BNCC é fonética, é fônico, o método é fônico, vai ensinar assim. Não é, não é. Ninguém vai precisar, porque é um método fonético, fazer como no método da abelhinha, de dar essa relevância tão grande a criança ficar repetindo os fonemas, né, sozinhos e isolados. Por ser um método sintético, ele vai sendo aprendido a letra, o som da letra, uma a uma, separadamente. Por outro lado, vocês falaram muito bem que existem letras que têm vários fonemas. Isso também causa alguns atrapalhos na hora da alfabetização. Se a criança não tiver mais amadurecida, isso atrapalha. E fonemas com letras diferentes. Por exemplo, o Z pode ser o som, a gente pode representar com um S. Porque em casa, esse S tem som de casa, né? Exercício. O X também tem o som de Z. Então, é o mesmo fonema representado por outra letra, né? A gente chama a letra de grafema, a gente chama o som da letra de fonema, ok? Então, é um fonema que é representado por várias letras, ou uma letra que tem o X, pode ser x, tóxico, tóxico. Ele pode ser o Z em exercício, ele pode ser o enxuxa, enxuto, né? Enfim, nós já estudamos em alfabetização linguística 1 que os fonemas, nós temos um alfabeto que é acrofônico. O nosso alfabeto, no Ocidente, ele procura retratar com a letra o som da nossa fala. Isso é um estudo enorme, é linguística. Isso é que é linguística, né? Então, quando o professor adota um método fônico ou fonético, ele tem que entender qual é o som dos fonemas, quais são os sons das letras. Ele tem que ter boas noções de linguística, porque senão ele vai praticar um método sem um embasamento teórico. Então, muita gente usa o método como receita de bolo, achando que praticando, né? Que eu sempre falo para vocês, não adianta a gente praticar só, a gente tem que entender por que a gente está praticando. Então, o método da abelhinha ainda é usado em algumas escolas, mais para o interior, em algumas escolas mais tradicionais. Em escola pública não usa mais, mas escolas privadas usam, pequenas escolas privadas, mais para o interior, ainda utilizam o método da abelhinha, mesmo depois de muitos estudos terem sido feitos, mostrando como as crianças aprendem melhor. Que a deturpação, essa estilização da letra prejudica a visualização e o entendimento da criança. Porque ela vai ficar pensando que para ela escrever o B de bully, né? Tem o B de bully, ela vai precisar desenhar um bully, que a letra sozinha não representa o bully, né? E, na verdade,
é um aprendizado lá da pré-escola, da educação infantil, que a gente procura ensinar a criança que o número é a representação do numeral, da quantidade, e a letra é a representação do som. Então, é necessário que a gente ensine a letra tal qual ela é, tal qual ela se escreve. E até hoje a gente tem que escrever essas letras de várias maneiras, porque existem várias maneiras, né? Existem vários tipos de letra, né? Hoje até. Mas a gente procura ensinar pelo menos a script primeiro, maiúsculo e minúsculo, para que a criança tenha uma visualização da letra tal como ela é, e não com essa... Porque isso achavam essas autoras com a visão da adulta, né, de adultas que elas tinham, que facilitava a criança entender a letrinha melhor, fazendo essa deturpação. Agora, do ponto de vista de hoje a gente entender como a criança aprende, ela criar essa consciência do fonema, né, que a letra, o som da letra é esse, né, o som do G, do G, né? Pode ser G ou J, né? Gigante é com um G, como goiaba é com um G. Né? Então, ele tem dois sons, G ou J. Ensinar isso à criança vai ajudá-la muito mais na leitura do que a gente ficar fazendo ela escrever milhões de vezes essa letra sem entender o som dela, compreendem? Então, nesse ponto, só nesse ponto, eu acho que o método é válido, porque ele estimula a consciência fonológica, mas não se preocupa com o entendimento. Você vê que essa historinha é uma historinha que não tem a preocupação de levar a criança à compreensão daquilo que ela está lendo. Só leva a criança a se interessar pela letrinha, segundo as autoras. Acho que nem é a realidade, porque as crianças de hoje em dia elas têm outros interesses, elas são incentivadas de outras maneiras, e não dessa forma tão infantilizada, né? Enfim, a gente já tem uma outra realidade. Pode ser até que dentro da realidade daquela escola que elas trabalharam, né, para aquele período, naquela época, isso tenha funcionado direitinho, porque eram outros tempos, eram outras crianças, era outra realidade. Mas o que a gente tem que trazer é que eu já ouvi muita gente, muitos autores se debatendo com essa coisa de que o método construtivista não é fônico, um método fônico não pode ser construtivista, enfim, não é nada disso. Você pode ter um método construtivista, a gente vai ver na educação no método natural, é um método construtivista e chega à fonética. Ele é analítico, mas ele estuda a unidade mínima, é o som. Né? Então, as coisas se entrecruzam. Não é que tudo seja válido em alfabetização, não confundam isso. Eu posso fazer qualquer coisa que está tudo bom. Não é assim. Mas a gente entrecruzar teorias, isso é útil, porque a gente não precisa polarizar, era isso que eu queria falar para vocês, não precisamos polarizar. É um método sintético, porque parte da unidade mínima, que é o som da letra, esse método, mas ele poderia
ser fonético e ser analítico também, de uma outra forma. A gente vai ver nos próximos como é que isso funciona. Para hoje é importante vocês depreenderem tudo que o grupo trouxe, né? Todas as pesquisas que eles fizeram, e que fique para vocês essa mensagem que o método fônico ele não precisa ser sintético, ou seja, não é juntando os sons para formar palavra. Não é assim que está na BNCC. Não é assim que os educadores mais atualizados estão defendendo um método que seja fonético. Compreendem? Mas o grande mérito desse método da abelhinha foi ter pego uma forma de educação lá do século XIX, que desde o século XIX, educadores já vinham ensinando pelo som da letra, a soletração pelo som da letra, pegaram isso e trouxeram para um universo mais infantil, mais, vamos dizer assim, um pouco mais lúdico também, porque elas fizeram cartões para poder ensinar, usaram imagens, buscaram, de alguma forma, entrarem no universo infantil, né? E isso tem um mérito enorme. É bom que a gente entenda o seguinte: cada tempo tem suas especificidades. Então, esse método foi válido, sim. Foi válido lá nos anos 60, quando ele foi concebido, né? Depois a gente teve muitos estudos que foram feitos baseados na criança e não na visão do professor do que é a criança, mas no que é a criança, segundo muitos estudos, segundo muitas pesquisas, que chegaram a modos de ensinar mais respeitosos e que levam a uma melhor aprendizagem das crianças, né? Então, não se justifica nos dias de hoje usar um método desse, porque não tem mais base científica, né? Para que a gente... Base científica é feita com base nas pesquisas lá, empíricas, com as pesquisas científicas e com as pesquisas empíricas que se faz com a criança, olhando realmente a criança e os processos de aprendizagem cognitiva dela, né? Ok? Alguma pergunta sobre o método fônico? Vocês entenderam como é que o método se propõe a ensinar o som de cada letra? Através dessa historinha, através de musiquinha, através de formas. Cleide entendeu, porque Cleide leu pra caramba também, né? Mas eu digo o pessoal que não faz parte do grupo. Vocês entenderam o passo a passo? Ficou alguma dúvida sobre o passo a passo do método? Então, vamos relembrar como os colegas colocaram. Primeiro, conta-se uma história em 7 capítulos. Para cada letra, vão ensinando o som de cada letra através dessa historinha, chamando a atenção da criança para a forma da letra e para o som da letra, no sentido de depois colocar as palavras para a criança juntar, então, esses sons e formar as palavras, formar os textos.
ok? E aí se faz uma série de exercícios com cartõezinhos, com desenhos para a criança preencher os espaços em branco, com o som daquela letrinha que está faltando, enfim, vários tipos de exercício para ressaltar esses sons. Compreendeu, Ellen compreendeu, Grace compreendeu, Aline compreendeu, Cristina compreendeu. Tem alguma pergunta para fazer em relação ao método da abelhinha para o grupo ou para mim? A Ariane colocou sim, entendeu. Tá, vocês compreenderam então esse método. Então, vamos continuar nessa nossa jornada dos métodos de alfabetização do século XX, sempre entendendo esses métodos como no passado, ok? Parabéns, meninas, né? Diz a Simone aqui. Parabéns a todos vocês. Eu sei que essa reunião de grupo virtualmente para preparar um trabalho é difícil, né? A gente não está fisicamente, né? Antigamente era mais fácil, né? A gente não está fisicamente na faculdade, para vocês estarem se trocando, se falando, isso prejudica muito, porque a palavra escrita é sempre muito fria, né? E às vezes a gente quer falar uma coisa, escreve outra. Eu sei que os grupos estão tendo algumas dificuldades, né, nesses, mas isso também é um desafio, né? Tudo que a gente vem promovendo com vocês, esses desafios, ajudam a vocês a estarem, daqui a pouco, como professores na sala de aula, utilizando também os meios virtuais, porque isso agora não tem volta, né? Todo professor tem que saber fazer vídeo, todos os professores têm que saber fazer encontros virtuais, os professores têm que aprender a se reunir virtualmente. Então, faz parte da nossa aprendizagem, da aprendizagem de vocês, de serem professores e estarem na educação, utilizando os meios virtuais e aprendendo. A gente vai aprender a ser mais claro na nossa comunicação, né? Exatamente. A gente vai aprendendo a ser mais claro, escrevendo, mandando áudio, enfim, fazendo a nossa comunicação usando os meios virtuais. Ainda é muito novo, né? A gente ainda está engatinhando em tudo isso. Mas eu tenho certeza que vocês, que são professores do século XXI e que já estão, né, se utilizando desses meios na própria formação, né, que vocês estão recebendo como professores, vocês tendem a fazer isso melhor do que eu, que vivi a maior parte do meu tempo profissional sem usar nada disso, né? O ensino híbrido. O ensino híbrido, Sara, utilizando meios virtuais e meios não virtuais ou meios presenciais, né? Isso é uma coisa que a gente não vai mais ter retorno, né? Todo o ensino daqui para frente vai usar recursos tecnológicos, da tecnologia da educação cada vez mais. Eu espero que a gente cada vez mais tenha materiais sofisticados e que a gente seja preparado para utilizar, né? Porque hoje os livros didáticos já vêm com plataforma, as crianças já estão lidando com essas plataformas,
essas plataformas vão ficando cada vez mais sofisticadas, mas, por outro lado, isso permite também muito mais aprendizagens do que eu tive, por exemplo. Quer dizer, o que eu tinha para pesquisar? A leitura. Eu só tinha para pesquisar a leitura de uma enciclopédia. Na verdade é essa. Minha geração não tinha essa facilidade que hoje a gente tem, que a gente abre um site de internet, a gente navega numa série de coisas, a gente está na ponta dos dedos, qualquer informação que a gente precisa, artigos científicos de boa qualidade que a gente precisa. Então, nós não podemos dizer que é ruim, não pode. Hoje você vê um museu, você pode visitar um museu virtualmente. É uma pena que nem todas as pessoas têm a mesma qualidade de internet, a mesma qualidade de equipamento. E isso vai realmente fazendo com que cada vez mais haja um abismo, né? Porque hoje mesmo a gente está com um problema aí de internet em Belfort Roxo muito sério. Então, nem todo mundo tem a mesma qualidade de acesso e acesso aos mesmos equipamentos, ou até porque para você fazer uma visita num museu virtual, você tem que ter uma boa internet, um bom equipamento, senão você não vai navegar capengamente, não vai ver muita coisa, né? Mas a tendência é isso se expandir, cada vez ficar mais barato, né, para a gente ter acesso. Agora, na educação básica, eu vejo que as crianças precisam, os adolescentes precisam da escola como meio de interação, né? Muito mais do que a gente adulto. A escola, ela não é só informadora, ela é formadora muito mais até do que no ensino superior, porque as crianças estão em formação de uma série de coisas, inclusive de valores mesmo, né? De como lidar com o outro. Se a gente já sente falta da presencialidade para poder resolver essas questões de grupo, se conhecer melhor, trocar melhor, se fazer entender melhor, imagina uma criança, um adolescente, né? Então, vamos ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, e a nós mesmos, a usar esses recursos com sabedoria, né? O uso mal feito da internet é altamente prejudicial na formação das pessoas, no caráter, inclusive, né? Porque hoje um adolescente, até uma criança, tem acesso à pornografia com a maior facilidade no celular, né? Crianças pequenas, isso, graças a Deus, não aconteceu ainda na nossa escola, mas eu acompanho outras escolas, acompanho crianças de 8 anos mandando nudes, mandando pornografia para os outros. Então, você está eu já vou encerrar a aula. Você está na internet, você recebe o bom e o ruim, né? Enfim, mas isso é um papo para a gente ter assim, numa sexta-feira à noite, parar à noite, não é gravando também, né? Tá bom? Então, parabéns mais uma vez ao grupo. Boa noite a todos. Eu vou parar a gravação para a gente poder encerrar. E eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre essas aulas que a gente tem dado, tá bom? Um beijo no coração de todos
E até a próxima aula na segunda-feira. Um abraço.